Voltamos a falar sobre o impacto das conquistas dos negros neste ano para o combate ao racismo. O entrevistado é o coordenador estadual do Movimento Negro Unificado, Reginaldo Bispo. E há 5 anos, uma lei federal estabeleceu que as escolas públicas e particulares ensinariam a história e a cultura afro-brasileira. Mas não é isso que vemos. Os professores tentam, mas eles têm dúvidas sobre o que diz a lei. E reclamam que o Ministério da Educação não fez um programa específico para auxiliar as escolas. A diretora Maria Helena dá espaço para a história e a cultura afro-brasileira na escola que coordena. Mas ela não sabe se isso é suficiente para atender à lei que determina a inclusão deste assunto no currículo escolar. Falta orientação do Ministério da Educação. Nós ainda não tivemos acesso. A gente sabe que existe a possibilidade de ter um material que dê parâmetros, né? Pelo menos qual a abordagem que deve ser feita, qual o conteúdo, os itens importantes. A lei federal que exige o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas é de 2003. Mas, de acordo com o próprio Ministério da Educação, ainda falta muito para esse ensino se tornar realidade na maioria das instituições de ensino. Até hoje, o governo federal ainda não fez um plano de implantação do tema no currículo, nem elaborou qualquer material para auxiliar as escolas. Pela própria Constituição das redes de educação, né, das redes do sistema de ensino e da formação, né, de professores e gestores na área de educação, a gente fica esperando um manualzinho com tudo prontinho, né, falando, ó, o primeiro passo você faz isso, segundo tal. Na verdade, nós achávamos que as diretrizes seriam suficientes para orientar o sistema de ensino com relação à implementação da lei. Mesmo assim, existem esforços que alcançam resultados. Esta escola municipal trabalha com o tema em todas as disciplinas. Melhorou na questão da autoestima da criança e do adolescente. Por quê? Porque ele passa a se reconhecer através da riqueza que existe na história do nosso país. As crianças estão habituadas com as informações sobre a cultura negra. Vários trabalhos de artesanato foram desenvolvidos. Máscaras, pintura em telhas e, na sala de aula, confecção de bonecas africanas. Esta questão da confecção das bonequinhas e de outros trabalhos é para valorizar a cultura negra, para eles perceberem que todos somos iguais, independente da cor da nossa pele. Esta turma da 4ª série discute temas como preconceito e importância da raça negra na história do Brasil. É tudo através dos textos que a professora dá pra gente, aí ela vai explicando também. Os alunos colocam as opiniões no papel em prosa ou verso. Juliana escreveu um poema em que fica claro a tomada de consciência da menina. O preconceito eu não aceito, pois é um grande defeito. Agora existe um decreto que pune o preconceito. Todas as pessoas têm esse direito de serem tratadas com respeito. A coordenadora de Diversidade e Inclusão do MEC, Leonor Araújo, disse ainda que foi criado um plano nacional para ajudar na aplicação da lei. O projeto já foi entregue para o ministro da Educação e deve ser lançado até o final do ano. Com relação a esse ensino nas escolas, qual a sua opinião a respeito disso? A gente até falou um pouco disso no primeiro bloco, né, que quando se falava da presença do negro no Brasil era sempre ligado àquela figura do escravo, né? Não evoluiu muito disso dentro da escola, essa discussão a respeito dos vários povos que formaram o nosso país. O que você acredita que seja necessário para que essa lei saia do papel e que realmente entre em prática nas escolas? Bom, primeiro é preciso ressaltar que a se manter essa batida em torno da questão da escravidão como questão central é negar toda a evolução e, sobretudo, tudo que tem ainda que evoluir as conquistas dos negros no Brasil. Nós temos convicção, nós propusemos, foi a Convenção Nacional do Negro, em 86, que propõe essa lei de ensino da história do negro no Brasil e na África, nos currículos, a inclusão disso nos currículos escolares. Aprovado pela Constituição, levou muitos anos para sair do papel. E, a rigor, se está engatinhando com isso, inclusive com um problema sério de tentativa de incluir no mesmo bloco a questão da lei do ensino da história indígena, que já é contemplado pelo MEC através de lei, inclusive.
que é mais um complicador para impedir que haja avanços mais significativos nesse processo. Nós identificamos que o problema não é falta de dinheiro, também não é falta de técnicos. Nós entendemos que o que está ocorrendo é falta de vontade política do governo nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. Ninguém quer se comprometer e se empenhar no sentido de fazer com que a lei seja implementada, porque, a rigor, essa lei beneficia, na concepção deles, apenas os negros. E, na verdade, essa lei vem para beneficiar a formação de uma outra consciência da nação brasileira. É isso que garantiria uma maior compreensão de igualdade e de oportunidade para todos. Você de entender melhor a própria história do país, parar um pouquinho com aquela coisa meio romanceada de que um belo dia resolveram que iam acabar com a escravidão e de um dia para o outro isso aconteceu. Não foi bem assim, nós sabemos que teve todo um grupo de interesses políticos, financeiros por trás disso, que foi um movimento muito grande. Agora, fazer com que esse enfoque seja dado na sala de aula não passa primeiro pela capacitação do próprio professor também, para ele entender a história de uma outra forma? Olha, as universidades brasileiras, sobretudo as públicas, têm todas as condições para garantir esse tipo de formação para os professores de ponta que vão estar lecionando o curso. Primeiro porque são elas que têm verba para isso. Segundo, que são elas que têm condições de criar bibliotecas e autores nacionais e estrangeiros sobre o tema, existem uma infinidade. Então, as universidades também podem garantir a reunião desse material. Porém, o que a gente observa é que também por parte das universidades não há esse interesse, porque isso não permite que a burocracia universitária aumente os seus títulos, né? Não dá prestígio, não dá ibope no exterior. Eles preferem trabalhar com outro tipo de material e, em muitos casos, trabalhar com a manutenção do status quo. Então, por conta disso, nós entendemos que é possível resolver essa questão. Agora, essa questão só pode ser resolvida diante um fato que é fundamental: o debate do setor acadêmico, dos professores de ponta com o movimento negro. Agora, existe uma resistência enorme por parte dos professores de tratar essa questão com o movimento negro, porque acham que aí a gente estaria avançando sobre que não é de vocês, sobre as suas tarefas. E nós não vamos tomar o trabalho de professor nenhum. Qual o caminho para romper essa barreira? Olha, toda barreira política entre seres humanos se rompe e se resolve no diálogo. Nós estamos abertos a fazer esse debate. Aliás, já tivemos uma oportunidade interessante. Em 88 fizemos isso nas escolas municipais e estaduais da rede Campinas e foi muito interessante. Mas não consegui entender porque os governos, ou o mesmo governo na época, não levou adiante o projeto e os outros esqueceram. Esse diálogo é muito importante entre os professores e o movimento negro. E parece que é uma coisa até tão óbvia se a gente for analisar o fundo da questão, quer dizer, se é para falar da consciência negra, quem melhor do que aquelas pessoas que estão envolvidas com essa discussão? Os próprios negros, meu Deus do céu, tem que dar a sua opinião, tem que dizer como acham que isso pode ser trabalhado, não é? Senão fica uma coisa de cima para baixo ou de fora para dentro. Perde muito da naturalidade, da espontaneidade e da própria realidade do movimento, né? Não é uma questão de politizar o assunto, é uma questão de perguntar para quem sabe o que está passando, o que acontece com o dia a dia dele. Né? Nós temos quadros na área da educação fundamentais na Universidade de São Carlos, nós temos quadros muito importantes na USP, nós temos excelentes quadros na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Ceará.
Em Brasília nós temos excelentes quadros, ou seja, são quadros do movimento negro que estão dentro da academia. A questão é convocá-los para poder contribuir. O problema é a resistência. Certo. É uma barreira aí a ser vencida.